A Casa das Sombras. Cláudia estava cansada da rotina de sua vida agitada na cidade. O estresse do trabalho, a pressão constante e a falta de paz a haviam feito tomar uma decisão drástica: mudar-se para o campo, para uma casa isolada, longe de tudo. A casa, antiga e com um charme rústico, parecia o lugar perfeito para recomeçar. Ela imaginava que, finalmente, encontraria a tranquilidade que tanto procurava. Ao chegar, o ar fresco e a paisagem deslumbrante à sua frente a fizeram respirar fundo. A casa estava um pouco deteriorada, mas tinha um potencial que Cláudia não conseguiu resistir. Ela logo começou a arrumar suas coisas, sentindo-se animada com o novo capítulo de sua vida. Na primeira noite, ela se acomodou no quarto principal. A cama era confortável, mas algo parecia fora do lugar. Uma sensação estranha a incomodava, como se algo estivesse observando-a. Ela se virou para o lado e, sem mais nem menos, uma sombra passou rapidamente pela porta. Cláudia congelou. Deve ser o vento, pensou, tentando se convencer. Mas o medo tomou conta dela, e ela rapidamente se cobriu, tentando esquecer o ocorrido. Na manhã seguinte, a casa parecia ainda mais silenciosa. Cláudia se forçou a ignorar a sensação de que algo estava errado e continuou com sua rotina. Mas, à medida que os dias passavam, as coisas começaram a acontecer. Uma tarde, enquanto arrumava o sótão, ela encontrou um antigo diário empoeirado. O cheiro de mofo era forte, mas algo naquele objeto a chamou. O diário pertencia a uma mulher chamada Isabel, que havia morado na casa anos atrás. As páginas estavam preenchidas com anotações sobre a vida de Isabel, mas havia algo estranho nos últimos relatos. Ela mencionava um homem chamado Rafael, e as palavras morte, vingança e desespero começaram a surgir com frequência. As últimas entradas do diário estavam manchadas, com o que parecia ser tinta vermelha. Mas Cláudia logo percebeu que não era tinta. Era sangue. No mesmo momento, uma visão a tomou. Ela se viu dentro da casa, mas tudo estava diferente. As paredes estavam novas e o lugar parecia cheio de vida. Ela caminhava pelos corredores quando, de repente, viu uma figura feminina com o rosto distorcido de dor. A mulher olhou para ela com olhos desesperados, e antes que Cláudia pudesse entender o que estava acontecendo, a figura desapareceu. Assustada, Cláudia se levantou rapidamente e tentou sair do sótão. Quando chegou à porta, o ambiente ficou ainda mais estranho. O ar estava gelado e uma voz sussurrou ao seu ouvido: "Ajude-nos." A visão desapareceu, mas a sensação de estar sendo observada, não. Nos dias seguintes, os eventos se intensificaram. Cláudia começou a ouvir sussurros no escuro, passos atrás dela quando estava sozinha e até a sentir toques frios em seu ombro. Mas, ao olhar, não havia ninguém. Ela começou a perceber que os rostos que apareciam em suas visões não eram de qualquer pessoa, mas de pessoas que ela sabia que haviam morrido ali. A casa estava cheia de almas presas, sem conseguir fazer a passagem para o outro lado. Em uma noite, Cláudia teve uma visão mais clara. Ela viu um homem, de aparência sombria, em um corredor escuro da casa. Ele segurava uma faca, com os olhos transbordando de raiva. Ao lado dele, uma mulher caía no chão, ensanguentada. O homem parecia não ter remorso, mas a mulher, com um olhar cheio de medo e tristeza, tentou alcançar a câmera com a mão. Antes que Cláudia pudesse se aproximar, ela ouviu sua voz sussurrando: "Encontre a verdade. Eles não podem descansar." Atordoada, Cláudia começou a pesquisar sobre a história da casa. Em uma pequena biblioteca local, ela descobriu que, anos atrás, Isabel, a mulher do diário, foi brutalmente assassinada pelo marido, Rafael. Ele a matou em um ataque de ciúmes, acreditando que ela o estava traindo com outro homem. Rafael nunca foi preso. Ele fugiu após o assassinato
e a polícia nunca conseguiu encontrá-lo. Desde então, os espíritos de Isabel e das outras vítimas, que haviam sido assassinadas por Rafael em diversos momentos, estavam presos na casa, incapazes de seguir para o além. Cláudia sabia o que precisava fazer. Ela voltou para a casa, determinada a dar paz às almas atormentadas. Na noite seguinte, ela preparou um espaço no corredor onde as visões eram mais intensas. Quando a casa ficou em silêncio, ela acendeu velas e fez uma oração, pedindo para que as almas de Isabel e das outras vítimas encontrassem a paz. Foi então que a figura de Isabel apareceu novamente, mas desta vez ela não estava mais com os olhos cheios de dor. Ela olhou para Cláudia com um semblante mais sereno, quase como um agradecimento. Aos poucos, as outras figuras começaram a surgir. Elas estavam em silêncio, mas o alívio era palpável. Os espíritos começaram a se dissolver no ar, e uma luz suave tomou conta do ambiente. De repente, Cláudia viu a figura de Rafael, que apareceu diante dela com um olhar de fúria. Ele não queria que as almas encontrassem a paz. Ele estava desesperado por sua própria redenção. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Cláudia gritou: "A verdade virá à tona! Sua vingança não vai durar mais. Você será exposto." Com essas palavras, Rafael desapareceu em um grito abafado. A casa começou a vibrar, como se a pressão que estava ali por anos estivesse finalmente sendo liberada. As visões cessaram e a atmosfera se tornou mais leve. No dia seguinte, Cláudia acordou para um ambiente tranquilo. A casa estava diferente, como se um peso tivesse sido retirado dela. A sensação de presença perturbadora desapareceu. Cláudia soubera que, finalmente, os espíritos encontraram o descanso. Mas algo dentro dela mudou. Ela sabia que a casa, apesar de agora ser um lugar pacífico, guardava em seu interior as marcas de um passado sombrio. E, enquanto caminhava pelo jardim, olhando para o horizonte, ela sentiu um arrepio, como se a casa ainda estivesse esperando por ela. Como se houvesse mais segredos por ali, mais histórias a serem descobertas.